Olá, tudo bem, caríssimo estudante? Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo aonde, prof? Na aula de Educação Física, é lógico, é claro, comigo, professora Iris. Mais uma vez aqui contigo, muito feliz aí em te ver, em compartilhar conhecimento, em trocar ideia, em observar que vocês estão realizando aí as atividades, já se preparando para o nosso extra classe, não é mesmo? Muito feliz e muito obrigada. Continuem desse jeito. Vamos ver o que a gente tem na aula de hoje? Dá uma olhada no nosso slide. Então, nós estamos na aula de número 4. E na aula de número 4, nós iremos falar aí sobre a mídia e os padrões de beleza, certo? Você com certeza deve acompanhar aí muita coisa pela TV, pelos jornais, pela internet, não é mesmo? Relacionada aí sobre a mídia e sobre os padrões de beleza. Então, a gente vai conversar sobre isso no dia de hoje. Olha só, dentro dessa nossa agenda da aula 4.1, nós veremos aí o corpo na educação física. Teremos também aí os tipos de corpos, vamos conhecer eles, os padrões de corpo e influência midiática. Teremos ainda a diversidade humana e cultural. Teremos também a fragilização e submissão adolescente e atividade física, saúde e estética. Mas para a gente poder abordar tudo isso, nós precisamos saber, né, prof. Iris, qual é a habilidade da nossa aula. E a habilidade está aqui. Nossa habilidade será o quê? O que a gente vai trabalhar, prof? Então, nós iremos aqui analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando as suas possibilidades de explicação, de interpretação e intervenção da e na realidade. Então, a gente está com foco aqui sobre o que a mídia processa, nos envia relacionados aí sobre essas ideologias, né, sobre essas crenças que a gente vai criando aí ao longo da vida. E vamos ter como objetivo de aprendizagem o reconhecimento nas diferentes linguagens e práticas culturais e a influência da mídia nos padrões de corpos e os contributos socioculturais da diversidade de práticas corporais, como quais? Os jogos, as brincadeiras, as ginásticas e os esportes também, certo? Na cultura indígena, na comunidade local e para a saúde coletiva, ok? O que mais? Dentro ainda mais especificamente desse objetivo de aprendizagem, mais afinado, nós teremos aí que refletir sobre a influência da mídia nos padrões de estética do corpo presentes na sociedade, identificando aí os riscos associados à busca obsessiva pelo corpo ideal, certo? E aí nós entramos na nossa primeiríssima subtemática. Olha só. Então nós vamos falar aí sobre o corpo na educação física. Dá uma olhada nessa imagem. Com qual desses parâmetros hoje você se identifica? Um pouquinho mais fortinho, um pouquinho mais fininho? Como é que você se vê? Como é que você se identifica? E aí, quando a gente fala de corpo, vem aqui comigo, deixa eu conversar um pouquinho aqui contigo. Quando a gente fala de corpo, a gente observa aí características, né, que nos definem, né? Se estamos com um peso ideal, se estamos aí fora desse peso, se estamos aí um pouco mais atraentes fisicamente, ou se estamos menos, o que está acontecendo aí? E aí nós identificamos aí diversos biotipos, né, diversas figuras presentes no nosso cotidiano na sociedade. E aí eu te perguntei em qual dessas aqui, dessas imagens que eu trouxe, que você se identifica hoje. E esse teu corpo que você se identifica hoje, como é que tá? Você aceita ele bem? Tá tranquilo? É o que você queria? Ou você prefere aí fazer algumas mudanças, algumas adequações, algumas mudanças de hábitos, mudanças de alimentação? Como é que tá sendo tudo isso? Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer ainda é: você está sendo influenciado pela mídia?
Sim ou não? Tá em dúvida aí a sala, né, prof? Eu imagino que sim. Então, a gente vai descobrir se você está ou não está sendo influenciado pela mídia. Dá uma olhada nesse próximo slide aí, o que a gente tem aí como algumas interjeções aí, alguns questionamentos. Então, te pergunto aqui, qual é essa definição de corpo? Você saberia me dizer? Um outro questionamento que a gente vai buscar responder aqui dentro dessa aula. Quais são, né? O que são, aliás, os padrões de beleza? Como que eu sei que eu estou dentro ou fora de um padrão de beleza? Um outro questionamento que deve estar surgindo aí na sua cabeça é quais são esses padrões de corpos existentes, né? A prof mostrou uma figura aí anteriormente, mas esses são os padrões? Existem outros? Como se classifica tudo isso? E como, né, a gente tem que trazer aqui para a nossa área, para a área da educação física, para a área da saúde, então tem um questionamento aqui voltado para ele também. Como que a atividade física pode influenciar na minha estética? Como que ela pode interferir aí na minha estética? De forma positiva, de forma negativa? Como que isso acontece? Então vamos primeiro entender o que é o corpo. Qual é essa definição? E aí eu trago uma definição bem simples para você. Olha só. O corpo, ele é o quê? Ele é um ponto de referência, um ponto de partida do ser humano que possui para conhecer e interagir com o mundo. Então, essa é a figura do nosso corpo, né? A estrutura, no geral, a composição de ossos, de músculos, de ligamentos, de órgãos. Então, teoricamente, é isso aqui que a gente tem de corpo, certo? Mas o que mais, prof? Através desse nosso corpo, né, nós vamos o quê? Descobrir o mundo, nós vamos experimentar aí diversas situações, diversas sensações, né? E vamos poder nos expressar, vamos poder nos perceber e perceber as coisas que estão ao nosso redor. Então percebam aí a importância desse corpo, tá? Isso aqui é a parte teórica da coisa. Tranquilo até aqui? Perfeito. Quando a gente pensa nesse corpo, a gente pensa que esse corpo, ele é formado aí por diversas dimensões. Vem aqui comigo, deixa eu conversar com você aqui. Então, nós temos aqui a figura aqui da nossa personagem, né, um corpo, né, uma figura feminina, e como é que é dividido aí, né? De que é feito esse corpo, como que é dimensionado tudo isso. Então, como eu mencionei para vocês, nós temos aí diversas dimensões que vão influenciar aí nesse corpo, no comportamento desse corpo. Então, nós temos aí dimensões cognitivas, tá? Nós temos dimensões físico-motora, ok? Nós temos dimensões, o que, prof. Iris? Afetiva, certo? E dimensão social também. Então, perceba que esse corpo ele é formado por todas essas dimensões aqui. Essas dimensões vão interferir aí no meu comportamento, nas minhas ações no cotidiano, certo? O que mais, prof. Iris? E aí, esse corpo aqui que a gente está mencionando é de uma forma subjetiva. Ele tem diversidade, ele tem unicidade. Por que eu falo aí de subjetividade? Essa é a forma subjetiva que a gente está verificando esse corpo, né? Então, esse corpo ele passa por essas 4 dimensões que a prof já mencionou agora com vocês. E esse corpo também, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando que os corpos, né, as figuras humanas, são diferentes umas das outras. Então, nós temos uma diversidade de padrões, de corpos, né, de alturas, né, de estatura, de composições corporais, né, de modo geral. Então, nós temos uma diversidade muito grande. E, ao mesmo tempo que nós temos uma diversidade muito grande, nós também temos aqui a unicidade. Ou seja, este corpo aqui da prof. Iris, ele é único. Esse seu corpo aí, ele é único, tá? Pode existir pessoas parecidas, mas o comportamento, o organismo vai funcionar totalmente diferente. Nós temos aí algo chamado como a individualidade biológica, que nos define e nos traz essa unicidade, né? Quando eu falo de individual,
um indivíduo único, um indivíduo específico, em especial, né? Então, a gente está falando aí dessa unicidade, ok? Aí nós entramos agora, vou sair aqui do slide, para conhecer aí os diversos tipos de corpos. A gente já viu na primeira figura, né? E agora a gente tem uma representação aqui bem interessante dessas meninas, né? Com tipos de corpos diferenciados. Percebam que peles são diferentes, percebam que alturas são diferentes, a composição desse corpo é diferente. Percebam que todas estão, teoricamente, vestidas iguais, né? Iguais no sentido de uma roupa de banho verde, né? Porém, se você observar com bastante atenção, cada uma traz uma estrutura diferenciada, ok? E agora a gente vai entender o que é essa diferenciação. Então, dentro dos tipos de corpos, o que nós temos aqui? Nós temos 3 personagens muito importantes aqui dos somatotipos, que são o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Dá uma olhada aí e tenta me responder, ainda que eu não esteja aí com você agora, tenta me dizer em qual dessas três categorias aqui de somatotipos você está. Você está na primeira, na segunda ou na terceira? Você é um ectomorfo, você é um mesomorfo ou você é um endomorfo? Prof, eu ainda não sei, eu estou em dúvida entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro. Não, prof, eu sou o terceiro. Não, prof, eu sou o primeiro. Não, eu sou o segundo. Tá, então vamos entender aí o que é cada uma dessas categorias, ok? Então, bora lá. Então, quando nós temos essa figura aqui do endomorfo, olha bem a estrutura física dos dois personagens aqui no nosso slide. Então, nós temos aí que ele apresenta como principal característica uma estrutura física com o quê? Arredondamento das curvas. Perceba aqui, olha só. Você percebe o arredondamento aqui, ó? Ó. Você percebe as curvas femininas? Você percebe? Pois é, esses arredondamentos, essas curvas, né? Esses arredondamentos em mais relevância, a gente consegue perceber esse indivíduo como sendo um endomorfo. Então, o que a gente percebe? Que o relevo muscular praticamente não é notado. Então, a gente não tem tanta definição assim do que seria o músculo. Talvez o nosso personagem aqui, você ainda fala, não, professor, eu consigo ver aí os músculos do braço, eu consigo ver uma definição, mas eu percebo que ele está um pouquinho mais cheinho, está mais fofinho, né? Então, quando a gente fala desse cheinho, desse mais fofinho, a gente está falando do quê? De um grande volume abdominal. Em especial onde, prof? No pescoço, tá? Às vezes esse pescoço, ele pode ser um pescoço mais curto, na maioria das vezes ele é mais curto, né? Não tem tanto espaçamento aí entre o teu queixo e o colo, né? Fica muito próximo, fica muito curtinho. E os ombros são quadrados. Se vocês passarem uma linha aqui, ó, nesse nosso personagem, vocês percebem que é um pouco mais quadrado em relação aos outros personagens que a gente mencionou agora há pouco, tá? Então, a característica principal, vou até pegar uma canetinha aqui, vermelhinha, para destacar para você, que é o quê? O arredondamento das curvas corporais. Então, quando eu tô falando aqui de Opa, deixa eu pegar minha borrachinha aqui, passei em cima, né? Opa, isso. Agora vai dar certo. Então, quando eu estou falando aqui desse arredondamento aí das curvas corporais, eu estou falando desse indivíduo que é um endomorfo, tá? E aí, esse endomorfo, uma característica bem relevante aí de se dizer, de se observar, é que ele é um indivíduo que é obeso. Então, ele está acima do seu peso ideal, acima aí do que deveria estar, né, para sua estatura, para sua idade, correto? Então, ele é um indivíduo obeso. Estamos falando do endomorfo. O que mais, Profires? Agora nós vamos falar aqui sobre um outro indivíduo. Observa esse daqui em relação ao anterior. Você consegue perceber diferenças? Consegue, né? Então, esse indivíduo, ele se destaca pelo grande relevo muscular aparente.
Então, esse indivíduo aqui, essas figuras aqui, essas pessoas, a gente consegue perceber uma definição muscular, certo? A gente consegue perceber os contornos predominantes aí na região do trapézio, do deltóide, do abdômen. Então, toda essa região aqui, a gente consegue perceber muito bem a definição desse indivíduo, certo? A gente consegue perceber que existe aí uma musculatura aparente, tá? O que mais, Profires? A estrutura óssea, ela é maciça. Então, eles têm ossos mais pesados, mais fechados, né? Tem uns ossos aí mais maciços. Em especial onde? Na região do punho e do antebraço. Existe presença de gordura, prof? Existe. Só que essa presença de gordura ela é uma presença pequena em relação ao indivíduo anterior, que era o endomorfo. Agora nós estamos falando de meso, né? O meso aí seria o equilíbrio, né? Que estaria ali no meio, tá? Que permite uma boa visualização do arcabouço muscular. Ou seja, eu consigo perceber muito bem aí esse indivíduo como um indivíduo elegante, bonito, bem definido, com boas curvas, né? Com boa definição muscular, bom tônus muscular, certo? Normalmente esse indivíduo aqui a gente percebe que ele faz algum tipo de exercício. E esse indivíduo, dá um destaque aqui agora em amarelinho, esse indivíduo aqui, opa, não é a canetinha, né, prof? É o marca-texto. Esse indivíduo aqui é que tem um tipo de estrutura corporal frequentemente encontrado nos atletas. Por que nos atletas? Porque eles têm aí um alto grau aí de definição muscular, né? São mais esguios, porcentagem baixa de gordura, certo? Você percebe que existe um alongamento aqui, ó, na estrutura corporal desse indivíduo. O que mais, prof? Chegamos no terceiro indivíduo, né? Se aquele lá era esguio, esse aqui é muito mais. Muito mais mesmo. Perceba que aqui o corpo desse indivíduo é muito mais alongado do que o indivíduo anterior. E o primeiro indivíduo que a gente mencionou, certo? O que a gente observa? A gente identifica aí uma linearidade corporal, ou seja, esse corpo é esguio, ele é alongado. Olha só. Você percebe? Você consegue observar isso? Pois é. Então a gente percebe aí que tem um discreto volume muscular. Um discreto volume muscular. No anterior, nós vimos boa definição muscular, certo? E aqui tem um discreto volume muscular. Ela é uma pessoa magra, mas não tanto definida muscularmente, certo? E tem uma pequena presença de tecido gorduroso também. Pode ser considerado como um componente da magreza, tá? Então, esses indivíduos aqui, a gente considera ele como pessoas magras, magérrimas, certo? E aí, vem aqui comigo rapidinho. Vamos relembrar aí. Nós tivemos quem? Primeiro, o endomorfo. O endomorfo tem aquela estrutura mais quadrada, né? Mais arredondada. Depois nós tivemos aí o mesomorfo, que seria aí o equilíbrio, pessoas que são atletas, pessoas que fazem exercício físico com frequência, que têm maior definição muscular. Então, esse grupo que se encaixa, certo? Eu, por exemplo, faço parte desse segundo grupo, né? Eu sou uma pessoa que a minha estrutura física ela não mudou muito ao longo do tempo, né? E eu sempre me mantive realizando algum tipo de exercício físico sistematizado. E aí o meu corpo ele entende que ele está nesse grupo do meso, tá? Existe um percentual de gordura, né? Mas ele é menor e existe mais estrutura muscular, certo? E eu já mencionei para vocês também, né, que eu voltei recentemente a treinar, né? Tô da academia de novo. E aí eu já incentivo, já motivo vocês também para vir junto comigo, tá? Procurar uma atividade da qual vocês gostem, realizem, participem, registrem, mandem para mim que eu quero acompanhar vocês aí, certinho? E aí, logo depois, nós falamos desse outro indivíduo aqui, né? Este indivíduo aqui é o ectomorfo, que são pessoas mais alongadas. São magras por natureza, né? A definição muscular ela é muito baixa em relação ao grupo anterior, certo? Não necessariamente esse grupo aqui da magreza, da esguia, da forma esguia, né? Eles têm uma definição muscular tão grande, certo?
E aí agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre os padrões de beleza. Dá uma olhada no slide. Olha só. Então agora a gente vê aí sobre padrões de corpo e a influência midiática, né? O quanto que isso pode influenciar aí na minha percepção do meu corpo, né? Quando eu te perguntei lá no início se você estava satisfeito aí com o teu corpo, né? É justamente para chegar nesse ponto aqui. Você é do tipo de pessoa que é magra, mas se sente... você está magra, mas se sente que está acima do peso? E todo mundo está vendo que você está muito magro? Você é uma pessoa que, sei lá, treina, só que você acha que a tua musculatura está muito inferior, você precisa treinar mais e mais e mais, e acaba exagerando demais porque o teu foco é ter um abdômen mega trincado. Quando tu faz lá a alimentação, tu já fica preocupado, ai meu Deus, eu não deveria ter comido isso, eu tenho que fechar essa minha boca. Então isso aí existe padrões e existe influência de mídia por trás disso tudo. Então por isso que a prof trouxe essas imagens aqui para a gente poder estar sempre observando e analisando como que a gente se comporta nesse sentido. Então vamos entender um pouco sobre esse conceito. Na realidade, gente, beleza, ela não é uma verdade. Ela é virtual, tá? E principalmente nos dias de hoje, com a alta utilização da tecnologia, né? Da utilização aí de diversos aplicativos, né? De um belíssimo, no mínimo, aí um Photoshop, né? Você tira uma manchinha dali, dá uma definição da acular, coloca uma roupa melhor, aumenta os olhos, afina a sobrancelha, né? Troca o tom da pele. Então, a gente entende que esse conceito de beleza é um conceito virtual. E o que a gente percebe nisso tudo? Que os indivíduos, como seres sociais, eles se sentem aí pressionados a corresponder ao padrão de beleza da sua cultura. Existe um padrão que permeia na nossa cultura? Existe, com certeza. Só que isso, ele é apontado aí pela mídia, né? E muitas das vezes nos traz aí alguns pesares, alguns transtornos e fazem com que a gente se sinta menos atraente e inferior em diversos momentos, né? Se de fato eu não estou cuidando da minha saúde, é um ponto. Se eu não estou cuidando da minha saúde, da minha aparência, estou largado, e aí eu vejo alguém muito bonito na mídia, alguém muito bonito passa na minha frente, alguém muito bonito em algum local, aquilo ali me causa um certo incômodo, certo? E esse incômodo, muitas vezes, ele está aí direcionado por esse padrão imposto aí pela mídia, certo? O que mais, prof? A gente, por exemplo, pode observar um exagero. Olha só a figura dessa pessoa aqui, da estilista Donatella. Ela ficou deformada depois de tantas intervenções, né? Tantas cirurgias plásticas. Você nem reconhece mais a figura da pessoa. Olha só essa figura aqui da cantora, da Madonna, né? Ela perdeu aí rugas, quadril, ganhou busto, cintura, tá? Então percebam aí que existe uma manipulação aí, né? De um Photoshop ou de outros tipos de aplicativo, de outros programas aí, para vender um produto que é a figura dessa pessoa que está aí na mídia, certo? Causando aí um certo ar aí de desconforto, de incômodo, para você tentar buscar essa perfeição, tá? E aí a gente percebe que esse padrão de beleza, ele é irreal. Essa é a palavra, irreal. Ele gera infelicidade em quem está distante dele, né? E deformação em quem o persegue. É o que a gente acabou de ver aqui nesse quadro, nessa imagem, nesse slide. E aí o que vem na sua cabeça, por exemplo, agora? Vem aí algumas perguntas, né? Por exemplo, a mídia está errada ou nós que permitimos aceitarmos tal manipulação? É a pergunta que eu te faço aí agora. Eu vou ficar aqui do lado do slide para a gente conversar mais de perto aqui. Então eu te pergunto, a mídia está errada em fazer isso? Se é através da veiculação de imagens de pessoas que estão aí na mídia com frequência, que eu vou vender um determinado produto, um creme de beleza, uma cirurgia plástica, sei lá, um produto para o cabelo, né, cílios, sei lá. Imagina aí imagina aí diversas coisas que podem
modificar a nossa aparência. A mídia está certa ou está errada em fazer isso? Né? Em transformar, em tentar trazer esse belo inatingível. E aí a gente olha e observa que esses padrões de corpo, essa influência midiática, tudo isso leva a essa influência midiática, e a gente percebe que a indústria da beleza, ela ganha muito, né? Tem uma movimentação aí muito alta, né, de vendas de produtos, né? E ela também traz informação e desinformação também. Ela exalta, ela discrimina, ela é positiva, ela é negativa. Nossa, prof, é bem contraditório, né? Sim, é muito contraditório. E aí, o que cabe a nós? Cabe a nós, a cada um de nós, determinar o que é bom para a nossa vida. O que não vai interferir tanto nessa minha visualização e desse meu corpo, certo? Tranquilo? Beleza, então continuei no slide, olha só. Então nós temos aí, através dessa mídia, ofertas de quê? De mapas, de receitas, de ingredientes, de produtos, de serviços. O que essa mídia traz? Promessas de sucesso, de poder, de prazer, de reconhecimento, de status, de amor. Né? Se você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa de sucesso. Né? Se você usar tal produto, você vai alcançar tal objetivo. Né? Que mensagens que ela traz? De saúde, de esbelteza, de valorização social, de felicidade. Isso através do quê, profílios? Através de produtos cosméticos, dietéticos, médicos, nutricionistas. Através de esteticistas, de personal trainer, da indústria do vestuário, de calçados, de acessórios, de roupas. Né? Então, perceba que isso aí gera muito dinheiro, uma gama muito grande. O que mais, prof? Olha só. Então, a gente observa aí, por exemplo, nessas imagens, o quanto que a mídia influencia a gente no cotidiano. Então, a gente vê diversas reportagens, diversas imagens aí, mostrando aí pessoas que em determinada época ser gordinha era o auge. Em outra época, ser muito magra era o auge, né? Então, percebam que ela oscila de tempos em tempos e o padrão vai modificando. Ter cabelos brancos em certa época era algo assim inadmissível, hoje já é aceitável, né? Aceitar a sua beleza, a sua naturalidade. E aí a gente percebe, por exemplo, nessa imagem aqui, dessas duas personagens, que o padrão de beleza ele muda com o tempo. Ó, se você comparar aqui, ó, as alturas, o que era um padrão de beleza de um para outro. Antes, em 57, 1,58 m era o ideal. Em 2017, 1,57 m. E hoje? Já vai ter uma diferença também. Né? Então, a gente percebe diversas medidas aí que vão modificando e vão trazendo aí padrões de beleza. Né? Que a gente observa que essa mídia, ela traz algumas exigências que são o quê, prof? São fantasiosas, são fantásticas demais, são cyberescas, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas não vai alcançar, não vai atingir, ok? O que a gente precisa entender, prof? A gente precisa entender o próximo tópico, que nós somos diversos, que nós somos culturais, que nós somos uma mistura de diversos povos, certo? Olha só, aqui a gente tem a representação de diversas figuras, de diversas pessoas. Então não tem como ser um único padrão. Biologicamente nós somos diferentes. Visualmente nós somos diferentes, certo? E culturalmente nós também somos diferentes. Então tentar padronizar é desprezar essa riqueza de tipos, de raça, de mestiçagem que existe no mundo. Então a gente não tem como padronizar. Somos diferentes, biologicamente, culturalmente, fisicamente. Então, não tem como padronizar. O que mais, prof? E aí pode surgir aí na sua cabeça, né? Como que é possível padronizar um estilo único de corpo se o nosso país possui aí uma intensa miscigenação? Como? Me responde aí, caríssimo aluno. Como que a gente faz isso? Você deve estar me respondendo. Não tem como, prof. De fato, não tem como. O que mais? Como estabelecer um corpo perfeito? Perceba que ele está entre aspas, tá? Perfeito,
se é uma situação médico-científica e cultural e real inatingível, né? Médico-científica, cultural e real inatingível. Um padrão único, que a gente precisa entender é que um padrão único de corpo estabelecido empobrece a cultura brasileira e a sua diversidade. Diversidade. Essa é a palavra. Nós somos diversos. Nós somos diferentes por natureza. E tá tudo certo. E tá tudo certo. O que a gente observa? Que tudo isso, gente, traz esse outro tópico aqui muito importante. Presta bastante atenção aqui junto comigo. Pode trazer para você uma fragilização. Você não se aceitar como você é, certo? E aí a gente pode ter situações como essa desses nossos personagens, né? Onde um tem um corpo esculpido, magro, rejuvenescido aí, né? E isso tudo, essa figura foi trazida aí pela promoção midiática, através da rádio, da TV, do celular, da internet, enfim. Só que a gente já sabe que isso tudo é irreal, ilusório. Esse corpo esculpido, magro e rejuvenescido aí, vai saber se é uma foto, se ela não foi manipulada, né? Isso tudo, quando a gente observa, nos causa o quê? Um certo conflito, né? Pode deixar aí a nossa cabeça desestruturada. E no caso de você, caríssimo estudante jovem, tem que estar atento a isso, observando muito bem isso para não ser tão influenciado, ok? O que mais, Profires? Busca-se uma referência e não encontra. Valoriza corpos ilusórios e efêmeros, ou seja, passageiros. Não sustenta uma imagem corporal real, congruente, satisfatória, né? Mas por que isso acontece, né, prof? O que isso pode me levar? Isso me deixa insatisfeito, desajustado, conflituoso, iludido. Pode me deixar também frustrado, isolado, imperfeito, depressivo. Mas como você tem consciência disso, você não vai ser parte desse grupo, né? Em casos mais graves, pode levar a doenças ou até morte, pela não aceitação de como se é. E aí entra uma parte boa, que é a parte das nossas aulas, que a atividade física ela pode estar auxiliando nisso tudo, nessa nossa estética, nessa evolução. Por isso que eu fico te incentivando a você fazer uma prática da qual você goste, que você tenha prazer em realizar e que você faça ela semanalmente, 3, 4 vezes por semana, 30 minutinhos, e você já vai começar a perceber os benefícios, a disposição que você vai começar a ter, né? Você vai perceber aí uma evolução muito boa. E aí o que a gente observa? Que evidências mostram que a atividade física regular, desde lá a nossa infância, né? E na adolescência ela pode trazer um efeito benéfico em diversas áreas. Na nossa composição corporal, no nosso colesterol, que ele vai baixar, na pressão sanguínea também, que vai ficar equilibrada, no açúcar no sangue, na aptidão aeróbica, na força muscular, na habilidade de movimento, você vai ficar mais rápido, mais prático, né? Nessa tua saúde óssea também, tá? Mas principalmente na nossa composição corporal, que vai funcionar muito bem. Então, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Então, você já viu aqui que os diversos benefícios que a gente tem aqui com a prática regular do exercício físico, correto? Mas o principal deles que a gente tem aí observado é em relação à composição corporal. Você fica mais belo, você fica mais bonito, você fica mais atraente. Ah, prof, mas eu não ligo muito para isso. Mas em questão de saúde, você se sente mais disposto, né? Sente com mais energia, mais elevada a tua energia. Coisas que você fazia meio que se arrastando, você já faz mais com disposição. Então perceba que a gente tem diversos benefícios advindos aí da prática regular do exercício físico, correto? Continua comigo aí no slide, dá uma olhadinha.
Em uma pesquisa foi observado que os jovens estudantes relacionavam os efeitos benéficos da prática da atividade física a 5 temas gerais: a alegria, a realização, os benefícios físicos, os benefícios psicológicos, né? E aqui eu coloquei acho que 4, né? Mas em especial são 5. Mas assim, a disposição é a primeira delas, tá? A gente fala aqui de alegria, você se socializa mais, se sente mais realizado pessoalmente, socialmente, benefícios físicos em relação à tua aparência, em relação ao teu desempenho físico, até desempenho escolar, tá, gente? Isso aqui também influencia e muito. Psicológico, relativos aí ao humor, ao aumento de confiança, né? Então, tudo isso vai trazer aí muito benefício para você. E aí você pode buscar esses benefícios através do quê, prof? Me dá dica aí. Vou te dar dica. Através de caminhada ou corrida, se tu gosta. Através de ginásticas. Ai, prof, eu gosto de fazer aí algumas atividades aeróbicas de ginástica. Através de academias, de praças públicas. Se aí perto da tua casa tem aí um espaço que dá de fazer essas práticas, vai lá, vai realizar atividade, chama a tua família, teus amigos, teus colegas, tua professora, teu professor, vai lá, tá? Nos esportes, prof, eu gosto de jogar um vôlei, um basquete, um handball, eu gosto disso. Então vai lá, escolhe a prática que tu quer e bora realizar. E aí chegou o nosso momento mais top. Qual é o momento agora? Já que a gente está falando de mídia e padrões de beleza. Chegou o momento do nosso exercite, tá? E a Prof. Iris, né, a personagem aqui, o avatarzinho da Prof. Iris, fica muito feliz quando chega nesse momento, porque tem alguma coisa elencada aí com a nossa aula para a gente estar executando. E qual é o nosso exercício de hoje? O nosso exercício vai ser um pouco mais cognitivo, tá? O que vai ser? Você vai fazer um mapeamento, tá, de conteúdos que consome nas mídias digitais. O que você anda acessando aí nas plataformas digitais? Então, você vai se utilizar de um caderno, de uma caneta e vai registrar e vai buscar responder a estes questionamentos aqui, ó, que eu vou te falar. Quem são as pessoas que você costuma seguir, que você acompanha na mídia? Como elas são? Como são as principais características corporais? Vamos levar para a nossa aula, né? Como que elas falam? Como que elas se portam? Prof, ela fala de uma forma muito fechada. Será? Não, ela é descontraída, é leve. Então, você vai me dizer. E por que você acompanha esses perfis? O que te leva a isso? O que a prof quer passar com tudo isso? Para ver se você não está sendo influenciado aí, certo? E aí você vai observar, você vai fazer uma reflexão, né? Que pode passar das mídias para os espaços de convívio de vocês. Você vai observar os contextos, os grupos nos quais que você interage, certo? Quais são a oportunidade de analisar esses ideais de corpo. Se a pessoa que você acompanha, que você segue, que você dá lá o like, que você dá lá o ok, que você levanta o seu dedinho lá, se ela é uma pessoa realmente que segue aquilo ali ou se é tudo só mídia, né? O que a gente quer, o que eu quero trabalhar com vocês? Que vocês percebam esses padrões e observem se isso não está afetando vocês de alguma maneira. Então, esse é o trabalho de casa de hoje. Vem aqui comigo. Vou pedir até para o meu diretor me colocar no meu cenário, aberto, bonito. Você perceba aí que o meu cenário, ele é bem dinâmico, bem maravilhoso aí, que é para incentivar você para a prática do exercício. E aí você vai fazer aí essas atividades, vai registrar aí no teu caderno e vai me dizer se as pessoas com as quais você interage aí no meio virtual, né, o que você acompanha, se elas não estão lhe influenciando em alguma parte aí. Se são influências boas ou ruins, e em especial você vai observar a questão corporal, certo? Tranquilo? Registra tudo, pode fazer mapa mental, pode fazer um esquema, pode fazer um portfólio, pode fazer aí um registro fotográfico, um vídeo, mas faz atividade e manda para mim que eu quero acompanhar, ok? Tchau, gente! Até a próxima aula!